gente possa ver isso, é com essa graça de nosso Senhor Jesus, seja sempre espiritualidade, possa Jesus, apoios para que nos auxilie na compreensão dos ensinamentos para a realização dos trabalhos e do Jorge para fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Devido à preparatória, minha de luz, Francisco Cláudio Xavier, e o Espírito Fernando. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3, 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidos ou incompetentes. Há companheiros que atingem o descarado de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem, de mediana razão, pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domina. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados a economia da vida. Filhos perdoados ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das edificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus, no desempenho da nossa tarefa humilde. Assim seja. Sabemos a correria da vida diária, as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas dúvidas, as nossas e a casa espírita é esse espaço onde nós devemos refrigerar. Aqui a gente encontra o consolo, o conforto, a esperança, e nós cuidamos de uma forma energética diferenciada e devido à família da gente. É por isso que nós necessitamos desse. É quando esse ambiente carrega as energias da nossa alma e do nosso espírito, nos dá mais força, mais coragem, mais ânimo, para que a gente possa enfrentar os desafios com mais serenidade, com mais racionalidade na nossa vida. Porque esse espaço é um espaço de consumo, de segurança e de fidelidade. É um espaço também que nós nos conectamos com as forças divinas, com as forças supremas, com os nossos filhos, com os nossos reservados, com os nossos protetores e nos coloca em relação conosco, irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados necessitados, com os irmãos desencarnados que nos assistem, que assistem
isso, a necessidade que temos de fazer essa comunhão com algo, que os nossos pensamentos estejam elevados. E para que a gente possa ajudar a fazer essa conexão com o nosso irmão Messias para que essa missão. Desejamos uma boa noite a todos os irmãos, irmãos e irmãs aqui presentes e os que não se encontram no momento. Agradeçamos, irmãos e irmãs, a Deus pelas dádivas, pelos ensinamentos que serão trazidos aqui nesta noite. Os ensinamentos chegados até nós por Jesus Cristo, nosso divino Mestre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seres em evolução, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, para livrar-nos do mal. Irmãos, irmãs, procuremos o divino amor. E assim seja. Para uma reflexão parecido sobre o Evangelho é sempre capítulo, uma reflexão sobre a nossa vida, para que nos ajude na nossa vida, para que a gente possa ajudar na reflexão. Nós temos dificuldade no momento para fazer a leitura da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoai-lhes eles, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí temos um dos ensinos de Jesus, que mais nos deve perdoar. A inteligência e mais alto falar do coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações. Ensinou a seus discípulos. No mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Para enfim o que desejas, que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a
restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará. Vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai a vossos irmãos, como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos, pessoalmente, vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes para serem indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nem o merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem princípios arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espírita, sede, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Finalmente, Deus, nós temos graça e nós passar. Vai ser responsável pela reflexão. Já vejo graça, Jesus abençoe. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, irmãos encarnados, desencarnados. Inicialmente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de serviço e também agradecer aos dirigentes da casa, na pessoa do professor Raimundo, bem como ao meu irmão Alberto, pelo convite que fizeram generosamente a esse humilde irmão. E rogo a Deus para que eu seja o primeiro a praticar tudo aquilo que nós falaremos na noite de hoje. Meus irmãos, meu nome é Carlos Saad, vocês podem ver aqui no slide. Eu sou trabalhador do Grupo Espírita Luz e Amor, na cidade de Aracaju, ali no bairro Cidade Nova, próximo, na região do Hospital Universitário. E nós escolhemos o tema o perdão por entendermos que é uma das situações, uma das questões mais importantes dentro do cristianismo e uma das coisas que Jesus nos pede para praticarmos em todos os momentos. E por sabermos, por ser necessário sabermos que o perdão ele não está ligado apenas a atos graves, ele está ligado a pequenos atos, a pequenos aguilhões divinos, ou seja, feridas diretamente no nosso coração que acontecem no dia a dia, que através da indulgência, do perdão, nós conseguimos manter a paz de espírito. Então, eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e mentalizassem Jesus, que tinha acabado de ingressar vitoriosamente na cidade de Jerusalém, chamando a atenção de diversas pessoas pelo seu magnetismo, mesclada à sua simplicidade. E, em especial, ele chamou a atenção de um jovem chamado Efraim. Esse jovem aproximou-se do nosso mestre e disse que gostaria de ser um discípulo do mestre Jesus. E o mestre, em um momento que estava inclusive perto de acontecer a crucificação,
recebeu aquele jovem com muito carinho e disse, recebeu com muito carinho, e o jovem complementou dizendo que não gostaria de ser um discípulo comum. Ele gostaria de ser um discípulo, gostaria de ser um discípulo especial, que tivesse um lugar especial no coração do nosso mestre. E aí o mestre Jesus, com toda a sua sabedoria, respondeu: mas você tem certeza, meu irmão, que você gostaria de ser um discípulo de perto? Porque de longe eu já tenho muitos. E aí o jovem, com muito entusiasmo, respondeu que sim, que ele gostaria de ser um discípulo de perto. E aí Jesus, dentre várias lições que deu naquele momento, uma das que ele falou foi que o discípulo de perto deve perdoar sempre. É uma das características do discípulo de perto. E aí naquele momento o jovem, muito entusiasmado, disse: mestre, eu irei à casa de Deus e dentro de 1 hora eu retorno, mas nunca mais voltou. Então eu gostaria que vocês guardassem essa história, que ao final nós vamos ver exatamente quais foram as palavras que o mestre dirigiu àquele jovem, quais os ensinamentos que podemos extrair e que podemos aplicar no nosso dia a dia. E agora, entrando especificamente no perdão, eu trouxe para nós estudarmos sobre a etimologia da palavra perdão. O que é etimologia? É nós entendermos a origem da palavra, como ela se formou. Então, perdão, meus irmãos, ela vem da língua latim, da palavra perdonare. O comecinho per significa total e completo, e donare, dar, entregar, doar. Então nós podemos entender que o perdão é uma doação de nós mesmos por completo ao ofensor, aquela pessoa que nos ofendeu. Então podemos entender que o perdão é um ato que estamos afastando o orgulho e o egoísmo, que são essas chagas que causam todas as demais na humanidade, o orgulho e o egoísmo. E o conceito de perdão? Qual a definição de perdão? O perdão, meus irmãos, é um processo mental que visa a eliminação de qualquer sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como raiva, rancor, mágoa ou desejo de vingança. Então, podemos entender que o perdão, inicialmente, é para nós fazermos uma limpeza dentro do nosso espírito, do nosso coração. Então, o perdão, inicialmente, é por nós mesmos, e secundariamente, para aquela pessoa que nos ofendeu, que precisa, muitas vezes, ouvir de nós que nós o perdoamos. Vamos, inclusive, à frente ver um relato de uma pessoa famosa na televisão que descreve um ato de perdão, para exemplificar. E o perdão, meus irmãos, nós podemos entender que é uma forma de caridade. Mas eu coloquei aqui uma interrogaçãozinha justamente para a gente se perguntar, mas como assim uma forma de caridade? É porque, inicialmente, nós precisamos entender que existem dois tipos de caridade, segundo o Evangelho do Espiritismo. A caridade material, que é aquela quando nós doamos algo in natura, ou seja, nós doamos um alimento, doamos dinheiro. E o Evangelho diz que é uma caridade que é mais fácil de se praticar. Mas nós temos também, meus irmãos, a caridade moral, que ela consiste em tolerarmos uns aos outros, praticarmos a indulgência, não observar os erros alheios. E essa caridade, segundo o nosso querido Evangelho do Espiritismo, é a mais difícil de se praticar, porque requer devotamento, abnegação e algumas virtudes que nós vamos ver aqui à frente. Então, um exemplo, algumas palavras para facilitar o nosso entendimento do perdão como uma caridade moral, está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, especificamente no comentário de Allan Kardec. Ele diz, abre aspas, para o nosso codificador: a caridade para Jesus não se limita à esmola, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, como nós falamos, a caridade não está apenas na doação de dinheiro, de um alimento. É muito importante, porque muitas vezes uma pessoa precisa receber o alimento para depois ela poder ficar apta a compreender as palavras. Mas a caridade moral é de extrema importância em todos os atos, assim como vocês estão praticando agora ao me ouvir. Então, que possamos entender o perdão como um tipo de caridade que Jesus exemplificou em todos os seus atos, inclusive no livro O Consolador. Emmanuel nos explica que nós não devemos observar apenas o momento da crucificação do Mestre como exemplo para nós, e sim todos os atos na sua vida. Todos os momentos Jesus aproveitava para passar lições para todos que estavam juntos aos seus discípulos e que deixaram
anotadas todas essas lições para nós. Então, em resumo, meus irmãos, a caridade moral consiste no fato de as criaturas, ou seja, nós, tolerarmos uns aos outros, a exemplo do perdão. O Evangelho do Espiritismo traz alguns exemplos. Por exemplo, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira, ou seja, alguém de forma brincalhona conosco, escapa daquela boca habituada a escarnecer. Então, um exemplo, alguém que fala mal da nossa fé, nosso querido Espiritismo. Mas no livro Conduta Espírita explica que nós não devemos ficar tentando mostrar às pessoas que o Espiritismo é bom através de palavras, e sim através dos nossos atos. Aí a pessoa vai verificar, aquele rapaz, aquela moça espírita, poxa, ele é tão legal, então realmente o Espiritismo é uma coisa maravilhosa. Nós possamos mostrar através dos nossos atos, e não através da prática de prosélitos, ou seja, de ficar tentando convencer as pessoas. Convençamos através dos nossos próprios atos, atos positivos sempre. E a própria indulgência, que é não observar o erro alheio. E quando nós somos ofendidos e deixarmos de observar aquele erro daquela pessoa que nos ofendeu, estaremos, enfim, praticando o perdão. Isso está no capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser depois ler novamente. No livro Leis Morais da Vida, meus irmãos, Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Franco, no item 57, ela diz o seguinte, abre aspas, observado pela má vontade e confundido pela impulsividade dos perseguidores, ou seja, daqueles que em algum momento possam nos ofender, serás convidado ao exercício da abnegação e da humildade, porque praticarmos o perdão é um gesto de humildade também. Preciosas virtudes, mediante as quais resgatarás dívidas de outra procedência, de outras vidas, enquanto eles, os ofensores, a seu turno, despertarão para a responsabilidade depois. Então, nós chegamos, João de Ângeles está dizendo o seguinte, que nós devemos deixar de lado essas ofensas e entender que cada um tem o seu momento de evoluir. Cada um está em um momento. Então, o Evangelho recomenda, inclusive, que nós, ao observarmos o erro de alguém, cobramos aquele erro com uma justificativa justa. Nós ouvimos muito, por exemplo, alguém nos ofendeu e a gente pensa, não, aquela pessoa não está em um dia bom. E cessa um comentário. Não podemos ficar naquele mal, comentando o mal. Sempre cobrindo com algo positivo. E ela continua. Todos nos encontramos na Terra em exercício de sublimação espiritual, ou seja, de elevação. Estamos trabalhando aqui pela nossa evolução. Devemos nos preocupar apenas com a nossa conduta. Deixemos os outros de lado. Apenas vamos atrás dos outros para fazer o bem, mas nunca para julgar. Embora te sintas arder nas provocações de injustiça, não te cumpre qualquer revide infeliz. Porque quando nós revidamos, aí nós vamos começar a se sentir mal, não deveria ter dito aquilo. Então, deixemos de lado aquela ofensa, porque o problema é entre ele e Deus. A médium Isabel Salomão de Campos diz que o Espiritismo é uma relação direta da nossa consciência com o Mestre Jesus. Então, que nós possamos entender que o problema daquela pessoa é entre ela e Jesus, é entre ela e Deus. Nós cuidemos dos nossos problemas. E a irritação, o ódio, o rancor, eles são venenos para o nosso espírito, para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico, que causam doenças realmente mentais e espirituais. E qual é o antídoto para tudo isso? O perdão. O ódio e essas outras questões são o veneno, e o perdão é o antídoto, é o remédio. As virtudes ligadas ao perdão, meus irmãos, amor, misericórdia, humildade, bondade, benevolência, mansidão e a piedade. Claro que de forma exemplificativa. E eu gostaria de destacar na noite de hoje a virtude da piedade. Ao praticarmos todas essas virtudes, nós teremos uma alma elevada, um espírito tranquilo de serenidade. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos, inclusive em prol da regeneração que precisa ser implementada no nosso planeta Terra. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e as demais bem-aventuranças, é justamente nos convidando a mudarmos para que possamos habitar o planeta Terra na regeneração que se avizinha, que já está se avizinhando, chegando perto de nós chegarmos. E o plano de regeneração, para que caso algum irmão
não entenda, o nosso planeta Terra mudará de patamar, ou seja, de nível. Então, atualmente, que é um local de provas e expiações, onde o mal tende a prevalecer justamente pela ausência do bem de todos nós, nos nossos atos, ele vai passar desse onde o mal prevalece para um local onde o bem tende a prevalecer. E para o bem prevalecer, nós precisamos mudar as nossas atitudes, para facilitarmos, colaborarmos no trabalho do Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra. Então, é por isso que Jesus nos pede que nós possamos mudar, para que possamos permanecer aqui no planeta Terra, nesta encarnação, bem como nas próximas. Então, a piedade, meus irmãos, no Evangelho do Espiritismo, que é descrita de forma belíssima, no Evangelho diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, ela é irmã da caridade, que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Veja que coisa linda. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E essa abnegação em favor dos sofredores, porque a piedade ela se manifesta nos momentos de sofrimento dos nossos irmãos. O Evangelho diz que, inclusive, as nossas lágrimas fazem com que o sofrimento daquela pessoa seja amenizado. Então, que possamos chorar de emoção, claro, e sempre colocando o bem em ação, que é a benevolência. Porque uma coisa nós temos a bondade que está dentro de nós, que é aquela intenção de fazer o bem. Já a benevolência é o bem em prática, que possamos colocar em prática. É isso que Jesus espera de nós. Então, a piedade, que é a virtude por excelência, e que Jesus praticou durante toda a sua vida. Mas eu gostaria de destacar um tipo de piedade específica na noite de hoje, que é a piedade filial. Não vou me aprofundar muito para não fugir do perdão, mas a piedade filial, meus irmãos, ela nada mais é do que respeitar os nossos pais e ajudá-los nas suas necessidades. Principalmente para aqueles pais que não têm condições de se manter. E não é apenas fazer a caridade material para os nossos pais, mas a caridade moral também, para dar o retorno para aqueles que nos amam tanto, que cuidaram de nós, né, quando pequenos e até hoje, né, eu tenho certeza que cuidam de nós, estejam aqui no plano espiritual, mas estão cuidando de nós. Então, que possamos dar esse retorno. Jesus nos pede isso. E ele vai mais além. Que nós devemos praticar a piedade filial, inclusive para os pais que não cumpriram devidamente com o seu dever paternal, pai ou mãe, né? Então, para aqueles pais que não tiveram a oportunidade de cumprir o seu dever com os filhos devem praticar a piedade filial, e perdoar, e devolver o amor, mesmo que não tenha recebido deles, devolver e entregar esse amor aos pais, deixando eles descansarem na velhice, dando o total apoio, suporte moral e material. Nesse sentido, nós podemos entender, meus irmãos, que o perdão é um presente inicialmente para nós mesmos e depois para o nosso ofensor, para aquela pessoa que nos ofendeu moralmente ou fisicamente. E ela é a chave para nos libertarmos do passado e termos um futuro mais feliz e tranquilo. Eu gosto sempre de mencionar que lá no nosso grupo Espírita Luz e Amor, eu trabalho ajudando no esclarecimento dos nossos irmãos encarnados. Alguns chamam de doutrinação, outros de esclarecimento, outros de diálogo, né, com os nossos irmãos. E eu observo que em diversos casos, eu creio que na maioria, o perdão é o remédio para todos. Porque o ódio que nós carregamos aqui, eles continua no plano espiritual. Então, quando Jesus diz, reconcilie-se com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele, Jesus quer dizer que nós devemos resolver os nossos problemas ainda nessa vida, para que isso não se estenda durante anos, séculos e milênios. Um exemplo que nós podemos ter claramente é o próprio Divaldo Franco, que passou séculos com o obsessor, né? O obsessor que ele fez um mal lá atrás, e o que ajudou a cessar essa obsessão foi a mudança de Divaldo Franco, né? Praticando o bem, até que o momento que ele adotou um bebê que era a reencarnação da mãe desse obsessor. E aí, veja como a misericórdia divina é maravilhosa, né? Divaldo, através do bem, conseguiu cessar essa obsessão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos, há dois tipos de perdão.
duas formas, uma que é a ideal e outra que é a equivocada, ou seja, a que não é a que nós devemos praticar. A primeira, que é a forma ideal, é o perdão de coração, é um perdão sincero, é aquele que nós eliminamos o sentimento de rancor e de ódio no nosso coração. Ele não tem pensamento oculto. O que é que o Evangelho quer dizer com pensamento oculto? É que nós não estamos no nosso íntimo dizendo, eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Porque perdoar é diferente de esquecer. Porque nós não esquecemos nem o bem nem o mal que fazem para nós. Mas nós podemos perdoar, que é não sentir mais a raiva por aquela situação. E esquecer, nós estaremos esquecendo até dos benefícios, porque tudo que acontece conosco, seja de bom ou de ruim, nós podemos extrair benefícios. Isso está escrito no Homem de Bem no Evangelho do Espiritismo. O Homem de Bem lembra, nós vamos ver mais à frente, ele lembra de tudo, ele só lembra dos benefícios, inclusive dos momentos negativos, que é o aprendizado. E o Evangelho vai mais além, ele diz que o perdão verdadeiro, ele é tão generoso que ele evita até humilhar o ofensor. Então, na hora de concedermos o perdão, temos que fazer de forma simples, de forma natural, para não humilhar aquela pessoa que está recebendo essa dádiva, esse presente que é o perdão. E qual é a forma equivocada? É aquele perdão que é da boca para fora, que impõe condições, como nós falamos anteriormente. Eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Isso não é perdão. Isso estamos apenas nos enganando, porque o perdão é verdadeiramente a limpeza do nosso espírito, do nosso coração, eliminando qualquer sentimento negativo em relação àquela pessoa. Porque Jesus não disse que nós não podemos pagar o mal com o mal, nós devemos pagar o mal com o bem. E amar os nossos adversários, os nossos inimigos, não é ficar abraçando aquela pessoa que nos fez mal. Jesus sabe que é difícil fazermos isso, mas ele pede que nós não desejemos o mal para ela, que oremos para que ela trilhe o caminho do bem e que não faça aquilo com mais ninguém. Isso é amar os nossos inimigos. E no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 10, como a nossa irmã leu, diz que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal provocado. Então, quanto maior a gravidade daquele mal que foi feito a nós, se nós praticarmos o perdão, esse perdão terá um mérito do mesmo tamanho daquela gravidade, só que de forma positiva. E o homem de bem, que está escrito no Evangelho, ou seja, atitudes exemplificadas do homem de bem, ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Então, aquelas questões negativas que passamos lá no passado, nós vamos lembrar, mas apenas extraindo o ensinamento daquilo ali. Então, por exemplo, se alguém fazia o que chama hoje de bullying, né? Que é ficar caçoando, rindo da condição física, nós lembramos disso lá atrás, mas em qual ensinamento nós podemos extrair? De que como eu sei que é ruim, eu não vou fazer isso com mais ninguém. Então, é um exemplo apenas para nós podermos ilustrar, de lembrar apenas dos benefícios. Então, precisamos agir como homem de bem do Evangelho, por sabermos que nós seremos perdoados na medida do perdão que nós praticarmos. Então, isso está no Pai Nosso, no pedido nosso. Nós perdoamos, né, as nossas ofensas de acordo com o perdão que praticamos. Uma figura muito importante, meus irmãos, dentro do perdão é o auto-perdão. Porque ainda falando dessa questão dos nossos irmãos desencarnados, a culpa é muito triste para aqueles irmãos que partem e permanecem naquela condição. Inclusive pode até deformar o perispírito daquele irmão da culpa, de tão grande a culpa que ele sente. Então, o que é o auto-perdão necessário para aquelas pessoas que sentem a culpa? Ele significa perdoar a si mesmo, ou seja, eliminar o sentimento de culpa. A culpa é aquela certeza de que nós transgredimos uma lei moral. Isso dói no coração de cada um que pratica. Mas Deus está nos amparando sempre e Ele nos dá uma nova chance para podermos reaver aquele erro. Então, a pessoa que sente a culpa, o que é que ela deve fazer? Refletir acerca do equívoco cometido, saber que todo mundo erra, muito embora seja necessário não errar mais aquele erro, né? E retornar para a prática do bem. E sempre estando em oração. Meus irmãos, no livro Mediunidade, Estudo e Prática, no módulo 3 da Federação Espírita Brasileira, ele fala que o sentimento de culpa exacerbado, ou seja, exagerado,
ele pode gerar uma auto-obsessão. Ou seja, nós podemos nos tornarmos obsessores de nós mesmos. E abre aspas para o que está escrito lá. O sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, sem forças para reparar o erro cometido, deprimindo-se, tornando-se obsessora de si mesmo. Então veja um risco que é se permanecer nessa ligação negativa conosco mesmo, né? Então, possamos entender a necessidade de sabermos que todo mundo erra e que podemos reaver aquele equívoco cometido. No livro Céu e Inferno, meus irmãos, Allan Kardec nos explica acerca da reabilitação, ou seja, de como podemos nos reabilitarmos dos nossos erros cometidos. Então ele explica que inicialmente a etapa do remorso, que é aquele sentimento de que transgredimos uma lei moral, mas ainda não temos a certeza. Mas ele complementa que muitas vezes o remorso ele se confunde também com o arrependimento. O arrependimento é a certeza da transgressão, né, do erro que cometemos. E aí posteriormente vem a expiação, que é o sofrimento causado por nós mesmos, né, está lá na causa atuais das aflições. As causas são originadas por nós mesmos, sejam em vidas anteriores ou nessa vida. Então, existem essas etapas para que nós consigamos a nossa redenção. Então, um exemplo, a pessoa que praticou o aborto, por exemplo, né? Só um exemplo. O que ela pode fazer? Adotar uma criança, engravidar novamente. Então, é uma forma de pagar o mal com o bem. Nós podemos amenizar as nossas dificuldades, né? Não é que nós vamos ficar livres das dificuldades totalmente, mas podemos amenizar através do bem. Existe a figura do perdão em camadas, que é para aquela pessoa que precisa obter o perdão de alguém. Então, o que é que ela pode fazer? Aproximar-se da pessoa e praticar o bem para ela, para a pessoa que nós fizemos o mal. Se ela não aceitar, ela está no direito dela, porque Jesus disse que o perdão deve ser espontâneo. Não devemos ficar falando muito sobre isso com aquela pessoa, para ela também não se chatear, né? Caso ela não queira, nós podemos falar bem daquela pessoa para os outros, exaltar as virtudes dela. Caso mesmo assim ela também não queira, nos resta emanar fluidos positivos através do nosso pensamento, pedindo a Deus que Ele toque no coração dela, daquela pessoa, e que ela consiga perdoar, nos perdoar. E essa figura aqui, meus irmãos, de Jesus segurando a ovelha, essa ovelha, Jesus deixou as 99 na montanha e veio buscar a ovelha desgarrada, que somos nós mesmos. Então, por mais que nós tenhamos errado, mas Jesus jamais desampara a boa vontade dos homens. Então, quando Jesus evitou que a mulher adúltera fosse apedrejada, ele disse: vá e não peques mais. Ou seja, não erre mais aquele erro, porque Jesus sabe que nós podemos cometer outros. Mas aquele que nós sabemos que é errado, que nós possamos evitar de cometer novamente. Então, Jesus nos abraça e dá uma outra oportunidade, sempre no bem, né? Devemos estar no bem para podermos receber, amenizar e nossas dores serem amenizadas. Essa figura que vocês conhecem, Alberto, se puder ligar aqui a caixinha, eu trouxe esse exemplo de Jô Soares, porque ele tem um caso de um perdão na vida dele, certo? Não vou esticar muito o assunto sobre ele para vocês poderem assistir o vídeo, depois a gente comenta. Rapidamente seu passado, eu queria que você dividisse, que eu não conhecia, que é da sua mãe, um taxista e um atropelamento. O que aconteceu? Minha mãe morou atropelada num dia de chuva terrível, por um motorista de táxi não teve a menor culpa, tanto que pegou ela tinha 70 anos, pegou ela. E você tinha que idade nessa época? Ai, do céu, eu tinha 30, exatamente 30 anos. E aí ele pegou o socorro da mãe, levou para o hospital, fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base grande, o coração continuou funcionando plenamente. Meu pai conhecia, minha mãe conhecia todos os médicos do Rio de Janeiro, todo mundo. E aí ela morreu. 10 anos depois, eu peguei um táxi no Santos Dumont. Quando eu cheguei em casa, ele falou: olha, se
som, fui eu que atropelei a sua mãe. Nossa. E desde esse dia, temos 10 anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o Senhor dizer que o Senhor me perdoa. Eu falei, mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu. E ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho ao lado do meu pai. Até ele acompanhou, você não teve culpa nenhuma. Não, mas eu quero ouvir o Senhor dizer, eu te perdoo. Eu falei, tu te perdoa, você está mais que perdoado, vai em paz. E eu chorava, chorei muito também. E é isso. É emocionante. A história é você perdoou, né? Eu sei que não tem culpa nenhuma. O perdão, para mim, é a coisa mais importante no cristianismo. Não estou falando aqui de religião católica, não católica. É o perdão imediato que o Cristo traz. Então vejam só que o sentimento de culpa naquele taxista permaneceu durante 10 anos, mesmo ele não tendo responsabilidade no acidente, que o próprio João falou que foi realmente um acidente, né? Ele permaneceu sem conseguir dormir. Então veja, possivelmente esse irmão estava em um processo auto-obsessivo, porque por mais que ele não teve responsabilidade diretamente, mas ele pode ter pensado, se eu tivesse saído 5 minutos antes, 5 minutos depois, se eu tivesse entrado em outra rua, né? Então isso permaneceu no coração e só cessou. Veja que Jó, aparentemente ele já tinha perdoado. Então internamente ele estava bem, ele estava em paz. Mas esse perdão precisava chegar até aquele taxista e vejam como é o que a gente chama de acaso, mas na verdade não é. Foi a misericórdia divina que fez com que ele se encontrasse e ele pudesse pessoalmente conceder o perdão ao taxista que estava se sentindo culpado durante todo esse tempo. Meus irmãos, no livro Boa Nova, no capítulo 10, que fala sobre o perdão, ele tem em torno de 10 conselhos de Jesus sobre o perdão. Mas eu trouxe 2 na noite de hoje, que eu entendo como o alicerce da prática da indulgência e do perdão. Então Jesus aproveita aquele momento junto dos apóstolos, depois eu recomendo a leitura do capítulo 10, do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e Jesus diz para os apóstolos que Jesus, nesse capítulo, ele estava sendo muito agredido moralmente pelas pessoas e os apóstolos queriam revidar para defender o nosso mestre. Mas Jesus aproveita esse momento e dá essas 10 lições, de 9 a 10 lições sobre o perdão. Então, uma delas é, abre aspas para nosso mestre Jesus: como queres criticar o outro, se nem tu mesmo conseguiste ainda edificar o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Então, nós enxergamos o argueiro no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave do nosso próprio olho. Então, que possamos segurar o ímpeto de julgamento. Hoje vemos muito foto das pessoas nas redes sociais sendo expostas. Recentemente teve um caso de uma senhora, vizinha de uma família, que foi acusada de envenenar as crianças. Passou 5 meses presa com a foto exposta na rede social, nos jornais, e depois ela disse que foi ver que ela era inocente. Então, que possamos segurar esse ímpeto do julgamento, ter cuidado ao que formos compartilhar no Instagram, no WhatsApp, ou até pessoalmente, né? A fofoca, por exemplo, é um perigo muito grande. Tem uma frase que eu sempre levo comigo que é: a fofoca morre no ouvido do inteligente. Então, ao ouvirmos algo que não vai fazer com que não é algo positivo levarmos para frente, que possamos silenciar e deixar aquilo para lá, porque aí estaremos adquirindo débitos, né? Falando dos nossos irmãos. Sejamos severos conosco mesmos, é o que o Evangelho diz na indulgência. Não observemos os erros alheios e sejamos severos com os nossos. O outro conselho que Jesus dá é: não é necessário que o outro se arrependa para que você o perdoe. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Então, se nós ficarmos esperando o nosso ofensor se arrepender para perdoar, estamos equivocados. O próprio mestre está nos explicando. Porque o perdão, ele não é uma limpeza dentro de nós. Nós podemos fazer isso independente do arrependimento da outra pessoa. Então, que possamos fazer essa limpeza dentro de nós, tirar sentimento de ódio, de rancor, desejo de vingança, porque isso só vai atrasar a nossa caminhada evolutiva. Como diz Joana de Ângeles, a nossa sublimação espiritual, a nossa evolução espiritual. No livro Respostas da Vida, André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz: em muitas ocasiões,
A divina providência nos permite o erro, para que aprendamos a perdoar. O perdão é a fórmula da paz. Então, André Luiz está nos explicando que a espiritualidade nos chama a atenção. Espera aí, você também erra. Então, vá com calma ao julgar, né? Isso, estou dizendo a espiritualidade falando conosco. Espera aí, você também erra. Então, cuidado ao julgar os outros, porque nós precisamos de indulgência e do perdão a todo momento. Então, que possamos entender essas palavras de André Luiz. E que o perdão é a fórmula da paz, não só a paz do coração interna, mas a paz no nosso lar, no trabalho, onde quer que formos. E nos aproximando do final, meus irmãos, tem mais um vídeo que eu gosto muito, que eu vou passar para vocês, se o nosso irmão Alberto puder também aumentar aqui o volume, eu agradeço. E ao final nós também comentaremos. Haviam dois irmãos que desde pequenos aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro. Por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia, a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo por causa de um erro na contabilidade que os fez tomar prejuízo. Então houve uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou numa troca de ofensas, seguida por semanas de total silêncio entre eles. Em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, ele disse: "Bom dia, estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que sei hoje. Você teria algum serviço para mim?" O fazendeiro respondeu: "Bom dia. Na verdade, tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia e já faz muito tempo que não nos falamos." "Eu entendo", disse o carpinteiro. E o irmão prosseguiu: "Eu não suporto mais sair da minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta." "Entendi", disse o carpinteiro e completou: "Por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e as outras ferramentas da fazenda." O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando e medindo madeira o dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena ponte muito linda, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou irado. "Seu atrevido, você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir." Porém, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro. "Glória a Deus! Eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo. E eu estava com muita saudade. Você mandou construir essa ponte, mesmo depois dos erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, irmão." Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e, quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho dizer: "Espera aí, senhor, preciso te pagar por seu serviço maravilhoso. Você ajudou a restaurar meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter minha família de volta. Quanto te devo?" Então o homem respondeu: "Você não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês dois tendo uma nova chance já me deixou muito satisfeito. Essa é a minha missão." Mas o fazendeiro insistiu: "Como assim? Pelo menos diga o seu nome para que eu possa sempre me lembrar do Senhor." "Meu nome? Meu nome é Jesus." Então, meus irmãos, Jesus nos convida a construirmos a ponte do perdão.
inicialmente para nós mesmos, como um presente, e também para o nosso ofensor, que possamos resolver nesta vida os erros, os equívocos cometidos por nós, que possamos conceder o perdão também àquela pessoa que nos ofendeu. Claro que tudo tem seu tempo, tudo no momento certo, mas que possamos trabalhar dentro de nós essa necessidade dessa limpeza. Porque como nós acreditamos na vida futura, que é o eixo principal do ensinamento do Cristo no Espiritismo, nós sabemos das repercussões dos nossos atos. Né? Como diz aquele filme Gladiador, o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Né? Tanto as coisas boas como as coisas negativas. Então, retornando àquela história do início, que Jesus está conversando com o jovem Efraim, que gostaria de ser um discípulo com um lugar especial no coração do Mestre, nós devemos ser discípulos de longe ou discípulos de perto. O que foi que Jesus disse exatamente a Efraim? Abre aspas. Efraim, o discípulo de longe, padecerá muitos melindres. O que é melindre? É ficarmos chateados com qualquer coisinha que falem para nós. É ficarmos melindrados, é isso, ficarmos ofendidos. O discípulo de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. Então, com essas palavras, Jesus mostrou que para sermos discípulos de perto, não precisamos ter a presença de Jesus fisicamente. Ele está junto de nós sempre, mas desde que estejamos imitando Jesus. Na dúvida, pensemos como Jesus agiria naquela situação. Essa belíssima história, meus irmãos, que eu recomendo a leitura, está no livro Pontos e Contos, capítulo 10, intitulado Discípulo de Perto. No livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, para finalizar, meus irmãos, no capítulo 6, intitulado Num Lar Cristão, em que a família está reunida para fazer o Evangelho no lar, o qual recomendamos para todos, sendo o ideal para quem pode, quem tem o tempo devido, fazer o Evangelho todos os dias. Para quem não puder, escolhe um horáriozinho na semana, um dia na semana, para fazer o Evangelho com todos aqueles que comungam da mesma crença, né? Todos os espíritas, devemos deixar a pessoa livre, né, claro, para participar, fazer o Evangelho no lar. Quem não souber fazer, você pode procurar o nosso irmão Raimundo, que ele orienta. É muito importante o Evangelho lá para nós, para o nosso lar, inclusive para a nossa vizinhança. Então, nesse capítulo 6, é relatado, do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, é relatado o momento em que a família está reunida para fazer o Evangelho no lar. E aí o jovem pergunta para a mãe, mas mamãe, por que Jesus recomenda para perdoar 70 vezes 7 vezes? E a mãe, com toda a sabedoria, responde: meu filho, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. E aí o menino responde: mas mamãe, até o papai? Ela meu filho, seu pai foi embora, o ideal é que ele estivesse aqui conosco, mas nós devemos entender que foi através dele que você veio para esse mundo. Então até o seu pai você deve perdoar. E, parafraseando Divaldo Franco, Jesus devolveu a cruz falando da manhã radiosa da imortalidade. E quando ele viu, Jesus, após a crucificação, viu o que tinha acontecido com Judas, que tinha se suicidado, né, pelo sentimento de culpa, ele falou no coração de Judas. Judas sentiu, está relatado no livro, salvo engano, no livro Boa Nova, mas está relatado na obra de Chico Xavier. Jesus diz, através do coração de Judas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. E aqui a frase daquela música de oração São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu levo o amor. Meus irmãos, só para não esquecer, com a autorização do professor Raimundo, eu trouxe um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, para aquele que não tenha ainda a versão física, ou aquele que esteja aniversariando nesses dias. Tem alguém nessa condição? Fez aniversário recentemente, ou que não tenha. Então, eu vou deixar com o professor Raimundo para que ele faça a devida entrega no momento oportuno. Obrigado. Isso é grande,
desta casa, está na palavra de Deus, deixa o lado, Deus nos ajudar. Qual é o maior propósito de estarmos aqui? Qual é o propósito de estarmos reencarnados na Terra? O maior propósito de estar reencarnados na Terra é nos reconciliar com todos aqueles que estão mais próximos. É por isso que Jesus manda no mandamento amar o próximo como a si mesmo. Porque o amar o próximo é o exercício de quê? É o exercício do... Então é por isso que nós estamos aqui. É por isso que muitas vezes o desafio da relação é constante na vida da gente. Talvez o maior desafio da nossa vida são as nossas relações. Pai para com os filhos, filho para com o pai, do marido para com a esposa, de esposa para com o marido, pessoas que convivemos no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, todos eles nos mostram, nos dão a oportunidade de nos perdoarmos mutuamente. E aí nós começamos também a reconhecer cada um de nós, as nossas faltas, os nossos defeitos, mas também as nossas virtudes, a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade de ressignificar todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente agradece. Essa casa está sempre aberta e disponível. Nós queremos você mais outras vezes aqui para trazer outras reflexões e para nos ajudar nesse processo de crescimento que todos nós estamos. E para a gente terminar essa parte e dar início à próxima parte, que é os passos, vou convidar o Almir para fazer a prece final. Boa noite a todos. Peço a todos que fechem os olhos e elevem os pensamentos ao alto, para que nós possamos, primeiramente, agradecer ao Mestre Divino a oportunidade de estarmos aqui, recebendo essas dádivas, principalmente a da aprendizagem, mas também a presença dos ceareiros dessa casa, nossos irmãos espirituais que vêm em nosso socorro, nos iluminar, em abrir em nossos corações as portas para que se afrouxar em nós o perdão, a simplicidade, a caridade, a força que nos leva para sermos homens e mulheres melhores, nós fortalecidos nessa vida, para cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Então, Mestre Divino, nós te rogamos que tenha piedade de nós, que ainda guardamos o rancor e o ódio, nos ajude a dissolver as mágoas do passado com as flores da amizade, da paciência, da caridade, que possamos praticar de forma justa e misericordiosa. Senhor, louvado seja o seu nome e a sua presença. Vós que tudo sabeis, e nos dirige, nos orienta, ajuda que nós possamos olhar sempre as suas pegadas, para que a nossa vida possa ser mais confortável, mais elevada, e que nós possamos aprender a andar juntos, seguir juntos nessa caminhada e sermos felizes. Que assim seja. Nós estamos nos preparando para os nossos trabalhos. Uma das coisas
da música coletiva, que é a programação, uma programação que tem das nossas atividades na casa, é o Evangelho do Lar. E, inicialmente, nós fazíamos o Evangelho do Lar nas nossas casas, os trabalhadores. Mas também a gente quer expandir esse Evangelho, né? A gente fazer a programação das pessoas que quiserem, que a gente vá à casa de vocês para dar início ao Evangelho, se houver, para o nome de Cristo, e Valdir, para a gente poder saber quem são as pessoas ou as famílias que têm interesse que nós vamos estar lá para a gente fazer o Evangelho, né? E aí, para que a gente possa fazer essa programação, nós estamos com vocês, para que a gente possa fazer a programação. Nos últimos anos, a gente sempre fazia isso aos domingos. Então, a gente escolhe domingo ao mês, domingos, dependendo da demanda. Se a demanda é maior, a gente pode fazer domingo cedo, mas a gente fazia sempre aos domingos pela manhã. Mas, se tiver uma demanda maior, a gente vai fazer a programação para que a gente possa fazer esses eventos. É uma das atividades, uma das tarefas da casa. Né? A gente ia pelas famílias e poder dar início ao Evangelho, depois as famílias continuam fazendo o Evangelho, que é uma tarefa muito importante. Para as famílias, porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente abre as portas da nossa casa para que Jesus, a espiritualidade da Bíblia, também chega ao nosso ambiente, ao nosso lar, ajudando todos aqueles necessitados, encarnados. Uma extensão do trabalho também da Casa Espírita pelo Evangelho. Nas terças-feiras, a gente continua com os nossos estudos. Né? Então, justamente, olha dos estudos que saem pessoas que vão ficar. Então, vem até aqui nos falar, ajudar também nas nossas reflexões, porque uma das coisas que sempre estamos dizendo a vocês, olha, a doutrina espírita, estuda. Né? Não chega aqui todo ordinário. Então, nós precisamos constantemente, continuamente, estar estudando. Então, é isso que eu posso a doutrina espírita, é o estudo do serviço. Né? Então, quanto mais nós nos capacitamos, quanto mais nós aprendemos, a gente amplia a nossa capacidade de serviço. Né? Então, é isso, porque essa casa é basicamente uma casa de serviço, principalmente aqueles que mais necessitam. Por isso também nós precisamos nos qualificar, não somente nos estudos, mas também para que a gente possa atender um número maior de pessoas. Nesse coletivo que a gente tem nessa casa, de trabalhadores encarnados, mas também a gente tem um coletivo de trabalhadores desencarnados que nos auxilia. Sem esse grupo, não seríamos capazes de estarmos, tem um desafio muito. É isso, então a gente nas terças-feiras convida quem quiser compreender um pouco mais da doutrina, estudar, para que possa contribuir também mais também com a doutrina e consigo mesmo. As portas da casa estão sempre abertas. Então, é isso. Tem mais uma coisa? Tudo bem? O Cine. O Cine. Então, nesse sábado agora, nós vamos ter cinema na casa. Então, a gente está também com essa programação de cinema na casa. Ali a programação lá no painel. Então, a gente vai ter nesse sábado, às 19h30, a exposição do filme, porque também é uma oportunidade de confraternização. A gente vem, uma pipoca, faz uma discussão sobre o filme, né? Para a oportunidade de a gente também se aproximar um pouco. Bom, então, depois a gente tem os passes, tem a pergunta fraterna, se quiser, se houver procurar Valdir, para que a gente possa fazer a organização. Bom, que Jesus abençoe e Pai. Vamos trabalhar.